Hoje quem nos fala é o nosso querido companheiro Deonério, da Instituição Espírita Seara Bendita. Ele nos falará sobre o tema do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Vamos ouvi-lo com atenção. Sede Perfeitos é o capítulo, e nós vamos fazer uma mescla aqui para ver o que nós conseguimos aprender, o que nós conseguimos refletir. Afinal de contas, nós nos movimentamos até aqui para recebermos o passe, na intenção de algum nível de equilíbrio, que nos leve a algum entendimento sobre as demandas atuais de nossa vida, decisões a serem tomadas, tratamentos a serem feitos, e algum tipo de reflexão que nos possa ajudar a resolver melhor a nós mesmos nesta vida, neste mundo, diante das circunstâncias que estamos vivendo. Vamos fazer uma mescla aqui com esse livro do Renovando Atitudes, pelo Espírito de Hamed. E o Espírito de Hamed fala sobre um item aqui de ligar-se a Deus. No meio desse item aqui, ele nos traz uma palavra de Paulo de Tarso, na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E Paulo diz assim: não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis disso? Então Hamed cita isso e continua: tomar contato com Deus em nós possibilita trazer à nossa visão atual, uma translúcida consciência que nos permite reavaliá-la convenientemente. Uma translúcida consciência que nos permite reavaliá-la convenientemente. Reavaliar o que mesmo? Dá para entender o que é que ele está dizendo que nos permite reavaliar? Alguém me ajuda? Não? A sua consciência. A minha consciência, a sua, nossa, ou seja, a de cada um. É isso mesmo. E é interessante isso, porque está dizendo assim, ou seja, a partir do momento que eu tomo contato com a divindade, conscientemente, eu acabo avaliando ou reavaliando de maneira melhor a minha própria consciência. Que coisa interessante isso. Faculta, continua Hamed, faculta igualmente localizar os enganos e reformular percepções. Esse exercício vai possibilitar a cada um de nós localizar os enganos e reformular nossa percepção das coisas. E se é para reformular, é porque alguns de nós não está percebendo como convém perceber. Não está percebendo tudo no qual estamos inseridos. Não estamos discernindo entre o que é ilusão e o que é verdade. Entre o que foi invenção e o que é realidade. E continua Hamed. Faculta igualmente localizar os enganos e reformular percepções, para que possamos identificar a realidade tal qual é. Pois viver ignorando o significado de nossos atos e impulsos é desvalorizar o nosso processo evolutivo, passando pela vida na inconsciência. Sei lá, tem coisas que nós lemos e nós falamos, Deus nos ajude.
ignorar nossos atos e percepções e tudo mais que está aqui ao nosso redor é querer viver na nossa inconsciência. Tem um espiritualista chamado Gurdjieff, e o Gurdjieff ele diz que que nós nos enganamos quando pensamos que há evolução mecânica possível, ou seja, evolução automática. Sabe aquela coisa do Descartes, de que penso, logo existo? Já ouviram falar nisso? Porém, Gurdjieff diz o seguinte, que não basta existir, existo, logo evoluo. Olha que coisa! Penso, logo existo. Legal. Existo, logo evoluo? Não. Gurdjieff diz que não. Porque a evolução do homem se dá pela evolução da sua consciência, diz ele. E a consciência não pode evoluir inconscientemente. Por isso nós podemos até acompanhar um pouquinho aqui o Hamed quando fala essa questão. Alguns de nós buscam reconhecer que somos templo de Deus e que Deus habita em nós para que possamos, de alguma forma, percebê-lo. E nesta busca, possamos identificar de que modo estamos agindo. E aí, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte, o início. Característica da perfeição. Amai os vossos inimigos. É em Jesus que diz isso, no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 5. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazei mais do que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? As pessoas de má vida também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nós, de antemão, Kardec começa a colocar aqui que não dá para levar ao pé da letra essa questão de perfeição, de ser perfeito como Deus. Deus é perfeito. Em toda a potência infinita, qual nós possamos imaginar. No Livro dos Espíritos, quando Kardec fala se podemos considerar Deus infinito, eles falam o seguinte, os Espíritos da Verdade. Tudo bem se vocês quiserem entender assim. Mas é dar um atributo a, que vocês não conseguem medir, a algo que também vocês não conseguem medir. Porque falar do infinito, quem concebe? É fácil falar, é fácil ler, mas quem concebe o infinito? O infinito de todas as coisas. Legal, é bom falar isso. Pelo menos nós sabemos que é algo que está fora do nosso padrão. Algo fora do nosso limite. Porque por mais que possamos pensar nele, ainda seremos limitados. Mas nós buscamos o melhor sentido. E aí dentro dessa questão de ser perfeitos, nós lembramos que Deus nos fez simples e ignorantes. Mas centelhas divinas, ou seja, tudo que emana de Deus, traz consigo atributos de Deus. Por isso, quando nós lemos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, está corretíssimo. As potências de Deus habitam em nós. Como diria André Luiz, no Mecanismo da Mediunidade, somos co-criadores. Na verdade, a evolução em dois mundos, ou os dois livros. Se eu estou na dúvida, então leiam os dois, tá bom? Por favor, pessoal que está ouvindo. Evolução em dois mundos e Mecanismo da Mediunidade. Mas ele diz que nós somos co-criadores em plano menor. Nós encarnados. E também os espíritos que não estão nem tão elevados assim. Provavelmente ele também se colocava na mesma condição quando escreveu isso. Porque ele coloca Deus, o Criador, e coloca os espíritos superiores ou puros como co-criadores
em plano maior e nós outros como co-criadores em plano menor, dando a perceber de que nós criamos a nossa realidade e nós é quem somos responsáveis pelas situações de nossa vida. E que não há realmente evolução possível sem a vontade firme de qualquer um de nós. Por isso, falar aqui é fácil. Quando a gente está lendo esse tema aqui, nós pedimos a Deus para servir como intermediário mesmo. Porque nesse capítulo Sede Perfeitos, nós somos pegos de calça curta. O pessoal aqui até que queria que viesse alguém mais perfeito hoje para falar esse tema. Queriam sim. Ligaram, a Alice ligou, todo mundo ligou, procurando uns perfeitos aí. Mas depois de ligar para uns 30, 40 pessoas, não acharam, aí o dirigente falou, liga para um pecador mesmo. Liga para algum pecador aí mais próximo, mesmo sendo de Guarulhos. Aí veio um pecador para falar um negócio desse aqui. Porque precisa ouvir. Não tem como ser diferente. Todos nós estamos no mesmo barco. Precisamos falar e ouvir. E vamos falar até o dia em que nossa consciência, nossa vontade, nosso espírito decidir agir naquilo que crê. Nesse mesmo capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala lá sobre o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei de justiça, amor e caridade. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. O homem de bem. O homem de bem é esse que analisa a si mesmo. Mas Santo Agostinho diz, quando Kardec fala, mas o que fazer? Como vencer tudo isso daí? Essa situação toda? Como evoluir? E os Espíritos da Verdade respondem que um profeta da antiguidade já vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec, não é? Sutilmente fala, mas isso aí é fácil falar, está todo mundo sabendo disso. Entendeu? Conhece a ti mesmo é a deixa. Mas como é que nós nos conhecemos? Como é possível conhecer a si mesmo? Aí Santo Agostinho fala, olha, faça como eu fazia. É óbvio que nós estamos falando de Santo Agostinho já nesse período de transformação, quando ele está totalmente reconhecendo Deus em si, quando ele está totalmente divulgando Deus aos outros. Então ele diz que ele fazia, todas as noites antes de dormir, uma reflexão sobre tudo o que aconteceu durante o dia. Ele começava a lembrar, antes de dormir, desde a hora que ele acordou naquele dia, até a hora que ele fosse dormir. Aí ele pensava assim, poxa, eu fiz isso e, sei lá, fulano não me entendeu muito bem. Acho que fulano não ficou contente comigo com isso que eu falei. Amanhã mesmo, eu vou buscar falar de modo diferente, de tal jeito que eu não magoe os seus sentimentos, mas que possa esclarecê-lo. Eu vou analisar se houve uma ocasião ou alguma oportunidade de fazer algo bom e eu não fiz. E se houver tempo e condição, eu vou fazer o que não fiz hoje. Sei lá por que cargas d'água eu não fiz. Porque o plano espiritual diz o seguinte para nós, que nós não seremos julgados pelo mal que fazemos ou que fizemos. Brincadeira um negócio desse? Muitos de nós viemos de outras religiões em que era o céu ou o inferno. Aí a gente chega na doutrina espírita e a doutrina espírita fala, vem cá filho, aí acolhe a gente, abraça, olha, não se preocupe, ninguém vai ser julgado pelo mal que fez. Só que a frase não acaba aí. Seria bom que acabasse aí, mas não acaba, porque a frase continua, todos seremos julgados pelo bem que deixamos de fazer. E aí muita gente volta para a velha religião, porque na hora que a gente faz a somatória ali, os cálculos, a gente contabiliza, a gente fala, caramba, eu fiz menos mal do que bem que eu deixei de fazer. Então é melhor voltar para lá, que pode ser que tenha um purgatório antes, alguma coisa, para se redimir.
O homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens terrenos. Como Jesus diria, buscai primeiro as coisas de Deus, e todas as demais lhe serão acrescentadas. Legal. Mas aí o capítulo não poderia deixar de falar dos novos espíritas, ou espiritistas no tempo de Kardec. E ele diz o seguinte: os bons espíritas, o espiritismo, bem compreendido e bem sentido, leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas que caracterizam o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. Afinal de contas, o Espiritismo veio trazer-nos melhor algumas explicações que Cristo já havia deixado, que Jesus de Nazaré já havia deixado. O Espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável, esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos daqueles que acreditam nos fatos das manifestações espíritas não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será falta de clareza da doutrina? Não! A doutrina espírita não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência. Ela não tem nada de misteriosa e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto. O que é preciso para compreendê-la, então? Alguma inteligência fora do comum? Não. Não, porque tem pessoas muito inteligentes que não absorveram o entendimento, a essência das consequências retiradas dessa visão ou desse entendimento de interação entre encarnados e desencarnados. Ao passo que tem pessoas, jovens, adolescentes, crianças às vezes até, que conseguem ter uma captação melhor, um entendimento melhor. E esse entendimento vem de sua sensibilidade. Esse entendimento vem provavelmente de alguma conquista moral. Então eles falam que não depende da inteligência que se tem, mas da maturidade moral de cada um. E a maturidade moral tem a ver com essa evolução do espírito. Por isso, não interessa se a pessoa tem menos idade ou mais idade. Se a pessoa teve mais condições de desenvolver sua inteligência nessa vida ou menos condições. O que interessa realmente é o quão madura espiritualmente ela está. E essa madureza, como diria Joana de Ângeles, vem do que ela pôde mostrar do bem que faz. Ou, como diria o Cristo, conhecereis a árvore pelo fruto que dá. Árvores boas não podem dar maus frutos, assim como árvores más também não dão bons frutos. E aí, eles começam a falar sobre essa questão de nós enxergarmos o próximo. Porque essa questão de ser perfeitos está ligado nas leis morais com aquilo em que nós servimos ao próximo. A primeira mensagem de Jesus é amar os vossos inimigos. Aqui começa esse capítulo. Por quê? Porque nós precisamos entender nosso próximo. E nesse caminho de querer entender o próximo, quem verdadeiramente quiser, vai também conseguir entender a si mesmo. E provavelmente vai estar acessando algumas pastas internas, né? E descobrindo como é. Nós vamos descobrir como somos. E para o que estamos vivos neste presente momento. Naquele filme Matrix, alguns aqui já assistiram, num deles eles estão procurando o chaveiro. É interessante porque isso acontece em muitas situações. Eles precisavam acessar um lugar, não tem como acessar, mesmo com os, entre aspas, poderes do escolhido, e eles vão procurar o chaveiro, e na hora que eles encontram, depois de todas as aventuras, depois de toda aquela ação que o filme tem, aí eles encontram o chaveiro, e o chaveiro diz, estava esperando vocês. Ou seja, o chaveiro estava preso há não sei quanto tempo,
E aí ele começa a ir com eles, e numa determinada passagem, a mulher diz, mas poxa, como é que você sabe de tudo isso? Porque ele diz tudo o que é preciso ser feito para que uma porta X seja acessada com a chave que ele fez. E ele diz, é o meu propósito. É para isso que eu nasci. Eu nasci para poder realizar isso, por isso é isso que eu tenho que saber. Alguns de nós talvez não esteja acertando mais do que o que gostaria de acertar na vida, porque ainda não aprendeu o que precisa aprender para fazer com que a sua vida cumpra um propósito dessa encarnação. Para alguns de nós, isso já vem desde criança. Para outros, só na maturidade. Uns vão ter mais vontade de alcançar, porque alcançar isso significa abdicar de coisas do mundo, abdicar de coisas que às vezes nos dão prazer, para fazer cumprir o nosso dever. E aqui, para encerrarmos, dentro do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala também sobre o dever. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral, e não ao dever que as profissões impõem. Então ninguém está falando aqui de habilidades técnicas, que você tinha o dever de fazer a máquina funcionar porque você trabalha naquela empresa. Tinha o dever de manter limpo a sala porque você trabalha ali e esse é seu ofício. Então não é isso que eles estão dizendo, eles estão falando do dever moral. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo, e termina no limite em que não desejaríeis vê-lo transposto em relação a vós mesmos. O dever reflete na prática todas as virtudes morais, é uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta, é severo e dócil, pronto para dobrar-se às diversas complicações, mas permanece inflexível perante as tentações. O plano espiritual, neste espaço aqui, está dizendo para nós que há um senso de dever em nós. E esse senso de dever passa sobre as questões morais e as questões éticas, que vai, por consequência, fazer com que nós entendamos o nosso mundo, o mundo em que estamos, porque nesse capítulo também fala sobre o homem no mundo. Nós precisamos entender esse mundo para poder viver neste mundo. Não para ser do mundo, como diria Paulo de Tarso, mas para viver bem neste mundo, sabendo dos limites que temos e, por compreender isso, poder perdoar e amar o nosso próximo, que também tem seus limites. As pessoas não são perfeitas neste mundo. Simplesmente que Deus abençoe a todos nós. É primavera, então se há um sinal positivo, que esse sinal positivo seja de deixar florir em nós a bênção de Deus, a potência de Deus e essa verdade que nos auxiliará a vencer as questões do mundo, revelando o melhor de nós mesmos. Deus abençoe a cada um de nós. Que assim seja.